Ele fez uma aposta pública, na frente de todo mundo, convicto de que ela jamais poderia ganhar. Disse que se a zeladora do colégio vencesse uma partida de xadrez contra ele, entregaria o cargo na mesma hora. O que Eduardo Moraes não sabia é que aquela mulher de avental e rodo na mão tinha um segredo guardado há mais de 20 anos. "Pega o tabuleiro!" Eduardo gritou no corredor. Todo mundo parou. Uma professora que saía da sala de aula travou com a mão na maçaneta. 2 alunos que passavam pelo corredor encostaram na parede sem conseguir tirar os olhos de lá. Ruth, Aparecida, estava no final do corredor, esfregando o chão perto da janela. Ela levantou a cabeça devagar. "Tô falando com você, Ruth." Eduardo abriu os braços como se estivesse num palco. "A senhora aceita ou não aceita?" Um professor mais jovem soltou um risinho nervoso. Outro desviou o olhar para o chão. Ruth não respondeu de imediato. Só ficou olhando para ele com uma calma estranha que ninguém ali soube explicar direito depois. "Se a senhora me ganhar no xadrez," Eduardo disse, apontando o dedo para ela, "eu me demito. Juro por essa diretoria." Ele bateu a mão na parede. "Mas, se eu ganhar, e eu vou ganhar, a senhora para de reclamar das minhas decisões para qualquer pessoa. Combinado?" O corredor inteiro estava olhando. Uns 30 funcionários, pelo menos. Alguns com o celular já na mão. Ruth apoiou o rodo na parede, soltou o cabo devagar e disse apenas, "Combinado." Eduardo deu uma gargalhada. Virou para a plateia como se estivesse esperando aplausos. "Prepara o tabuleiro para sexta-feira." Ele ainda sorriu, já virando as costas para ela. "Vou ser bonzinho e deixar ela escolher as peças brancas." Mais risadas. Cláudia, lá do fundo, apertou o celular na mão e desviou o olhar com um desconforto visível no rosto. Ruth pegou o rodo de volta. Continuou limpando o corredor como se nada tivesse acontecido, mas alguma coisa tinha mudado no jeito que ela segurava aquele cabo. Mais firme, mais decidida. Eduardo Moraes acabava de fazer a maior aposta da vida dele. E ele não fazia a menor ideia com quem estava lidando. Na sexta-feira de manhã, Ruth chegou mais cedo do que de costume. Passou pela sala de reuniões antes de qualquer um aparecer. O tabuleiro já estava montado em cima da mesa comprida, as peças enfileiradas dos 2 lados, pretas e brancas. Ela parou na porta. Olhou para o tabuleiro por um longo tempo. Então, seus olhos pousaram no cavalo preto. Aquela peça pequena, entalhada em plástico barato, com o pescoço levemente torto, igual ao cavalo de madeira que o professor Antônio tinha na casa dele. O mesmo que ela segurava na mão quando tinha 17 anos e o mundo parecia enorme e cheio de possibilidades. E, de repente, ela não estava mais ali. A sala cheirava a cera de piso e café passado. Ruth estava de pé num palco pequeno, num ginásio de escola pública em Contagem. Ela tinha 17 anos, um vestido azul emprestado da vizinha e as mãos suadas dentro do bolso. "Campeã estadual sub-20. O locutor repetiu no microfone. A plateia aplaudiu. Não eram muitas pessoas, umas 50 talvez. Mas o professor Antônio estava na primeira fileira, de pé, batendo palma com aquele sorriso de quem sabia desde o começo que ia dar certo. "Eu falei, Ruth." Ele a abraçou depois, apertando forte os 2 ombros dela. "Eu sempre falei que você ia chegar lá." Ela riu. Segurou o troféu pequeno, de plástico dourado, como se fosse de ouro de verdade. 7 anos depois, o corredor do hospital tinha um cheiro diferente. Frio, asséptico, pesado. O médico falou palavras que ela não conseguiu juntar direito na cabeça. Hemorragia. Rápido. Não havia o que fazer. Márcio tinha 32 anos. Mariana tinha 2. Ruth ficou sentada naquele corredor por horas, sem chorar, sem falar, com a bolsa no colo e os olhos fixos no linóleo amarelado do chão. Quando saiu do hospital, tinha uma filha para criar,
um aluguel atrasado e nenhuma rede de proteção. O xadrez, os torneios, os planos de virar instrutora. Tudo ficou dentro daquele corredor, junto com o cheiro de hospital. 3 meses depois, Ruth assinou a carteira de zeladora do Colégio Estadual São Benedito. A mulher do RH nem olhou para ela enquanto carimbava o papel. Entrada pelo fundos combinado e uniforme sempre limpo. Ruth assinou. Dobrou o papel, colocou na bolsa e foi embora sem dizer mais nada. Ela tinha guardado os troféus numa caixa de sapato, empurrado para o fundo do guarda-roupa e decidido naquele dia que o passado não alimentava ninguém. O gargalho de Eduardo Moraes, vindo do corredor lá fora, a trouxe de volta num segundo. Ruth piscou. O tabuleiro estava ali, as peças no lugar. E ela percebeu, olhando para o cavalo preto com aquela calma estranha, que tinha passado 20 anos esquecendo quem ela era. Talvez fosse hora de lembrar. Ruth não queria vingança. Pelo menos não ainda. O que ela queria de verdade era simples. Fazer o trabalho dela sem ser humilhada. Chegar de manhã, limpar os corredores, ir embora à tarde e buscar Mariana na escola. Era isso. Não era muito pedir, mas nos últimos meses tinha ficado cada vez mais difícil. Tudo começou quando Eduardo assumiu a direção. Antes dele, a escola tinha um clima diferente. A diretora anterior, Dona Fátima, cumprimentava todo mundo pelo nome, inclusive as zeladoras. Tinha respeito no ar. Com Eduardo, o clima mudou numa semana. Ele chegou reorganizando tudo. Reuniões novas, regras novas, uma placa na entrada com o nome dele em letras garrafais. E uma forma de olhar para as pessoas do serviço de limpeza que Ruth conhecia bem. Aquele olhar que dizia, sem precisar falar, você não conta. Numa segunda-feira de março, Ruth tentou resolver uma coisa pequena. O produto de limpeza que ela usava nos banheiros tinha acabado, e a requisição que ela tinha entregado 2 semanas antes ainda não tinha sido atendida. Ela foi até o RH falar com Patrícia. Patrícia, a requisição do produto já encaminhei para o Eduardo. Patrícia nem levantou os olhos do computador. É que já faz 2 semanas e eu tô tendo que improvisar com o que tem. E não tá. Ruth! Patrícia pausou a digitação. Olhou para ela com um sorriso que não era sorriso. Quando o diretor aprovar, eu te aviso. Tá bom? Ruth ficou parada por 2 segundos. Tá bom, ela disse. Saiu da sala com as mãos no bolso do avental fechadas em punho. Tentou de novo na semana seguinte. Dessa vez foi direto até a porta da diretoria. Bateu. Eduardo abriu, olhou para ela de cima a baixo e antes que ela terminasse a primeira frase disse: fala com o RH, esse não é meu setor. E fechou a porta. Ela ficou parada no corredor por um momento. Olhou para o lado. Uma professora que tinha visto tudo rapidamente desviou o olhar e entrou na sala. Ruth foi para o banheiro de serviço, abriu a torneira, lavou as mãos mais do que precisava. Olhou para o espelho e pensou, até quando? A resposta veio 3 dias depois, numa terça-feira de tarde. Eduardo convocou uma reunião de equipe, todo o pessoal administrativo, os professores e as zeladoras. Ruth ficou no fundo da sala, encostada na parede, ao lado de Jenny, a outra zeladora mais antiga da escola. Tivemos um problema sério essa semana. Eduardo começou, andando de um lado para o outro na frente da sala, como se estivesse dando uma aula. O banheiro masculino do 2º andar foi encontrado em condições inaceitáveis, numa vistoria que eu mesmo fiz ontem à tarde. Ele pausou. Olhou direto para Ruth. A responsável por aquele setor sabe muito bem quem é. 30 pares de olhos foram para Ruth ao mesmo tempo. Ela sentiu o calor subir no rosto, mas ficou quieta. Eu não vou aceitar desleixo nessa escola. Eduardo continuou, agora andando em direção ao fundo da sala, se aproximando dela. Se a pessoa não tem condição de fazer o trabalho direito, que diga logo, porque tem muita gente precisando de emprego por aí. Jenny, ao lado de Ruth, endureceu a mandíbula, mas não disse nada. O banheiro estava limpo na manhã de ontem.
Ruth falou. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu limpo aquele setor todo dia às 6:30 da manhã. O que acontece depois não depende só de mim. Eduardo virou para ela com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Tá me respondendo? Tô explicando. Silêncio pesado na sala. Um professor mais jovem, o Rodrigo, abriu a boca como se fosse falar, mas não falou. Cláudia, sentada na segunda fileira, olhou para o colo. Nota de advertência. Eduardo disse devagar, como se estivesse saboreando cada palavra. Vou pedir para o RH registrar. Pode sair. Ruth saiu. Caminhou pelo corredor com a cabeça erguida até dobrar a esquina. Aí encostou na parede, fechou os olhos e respirou fundo 3 vezes. A nota de advertência na ficha não era o pior. O pior era a sensação de que ela tinha tentado se defender e, mesmo assim, tinha saído derrotada. Como se o resultado já estivesse decidido antes de ela abrir a boca. Naquela noite, Ruth demorou para dormir. Ficou deitada no escuro olhando para o teto, com Mariana dormindo no quarto ao lado. Pensou em pedir demissão. Já tinha pensado nisso antes mais de uma vez, mas o salário daquela escola pagava o aluguel, a conta de luz e a mensalidade da escola de Mariana. Não tinha de onde tirar mais. Pensou em registrar uma queixa formal. Mas contra quem? Com qual prova? Uma reunião onde ele a chamou de desleixada na frente de todo mundo? Ia dar em nada. E então veio o pensamento que ela mais odiava ter. Talvez ela estivesse exagerando. Talvez ele tivesse razão. Talvez ela realmente não estivesse dando conta do trabalho direito e a culpa era dela por ficar com a cabeça em outro lugar, pensando em tabuleiros e cavalos pretos, quando devia estar concentrada no que importava. Ela ficou com esse pensamento por um bom tempo, deixou ele ficar, como deixava às vezes, só para ver até onde ia. Mas aí lembrou do banheiro. Ela tinha limpado. Ela sabia que tinha limpado. Tinha o hábito de checar 2 vezes antes de sair. Sempre teve. E aí pensou, se ela deixasse Eduardo fazer isso com ela, construir uma versão falsa e plantar dúvida até ela mesma acreditar, o que sobrava para Mariana ver em casa? Uma mãe que aprendeu a abaixar a cabeça para mentira? Ruth virou para o lado. Não era assim que ela queria ser vista. Mas o medo continuava lá, grudado no peito como aquele cheiro de hospital que ela nunca tinha conseguido esquecer de verdade. E se ela reagisse e perdesse o emprego? E se tentasse e não fosse suficiente, de novo? Ficou assim, entre o medo e a raiva, até o sono chegar bem depois da meia-noite. Na manhã seguinte, ela acordou cedo, como sempre, colocou o uniforme, tomou o café em silêncio e foi trabalhar. Ainda não tinha uma resposta. Mas alguma coisa dentro dela estava começando a virar. Foi na quinta-feira, um dia antes do jogo marcado, que Eduardo decidiu que já tinha esperado tempo demais para se divertir. Era quase 12:30. A sala dos professores estava cheia. Tinha intervalo longo naquele dia, por causa de uma reunião pedagógica que tinha terminado cedo. E quase todo mundo tinha ficado por ali. Professores, pessoal do administrativo, 2 coordenadores. Uns 12, 15 pessoas ao redor das mesas, com café e marmita. Ruth estava no canto da sala, abaixada, reorganizando o armário de produtos de limpeza que ficava atrás da porta. Trabalho de rotina. Ela nem tinha percebido quando Eduardo entrou. Gente, olha só. A voz dele cortou as conversas paralelas. A candidata já está aqui, se preparando. Algumas pessoas riram sem entender. Outros olharam para Ruth. Ela continuou arrumando o armário. Pegou uma embalagem, verificou o rótulo, colocou no lugar certo. Amanhã a Ruth aqui vai me dar uma aula de xadrez. Eduardo pegou uma cadeira, virou ao contrário e sentou com os braços cruzados no encosto, como se fosse assistir a um show. Pelo menos é o que ela acha. Mais risos. Leves, nervosos, do tipo que as pessoas dão quando não sabem bem se devem rir, mas têm medo de não rir. Ruth fechou o armário com cuidado.
Se levantou devagar. Pode deixar que eu termino isso depois, Ruth. O professor Rodrigo falou baixinho, num tom que queria ser gentil, mas soou como pena. Ela não respondeu. Pegou o pano de chão e foi até a pia. Não, não. Eduardo fez um gesto com a mão. Deixa ela ficar. É bom ela ir se acostumando com plateia. Amanhã vai ter bem mais gente olhando. Foi o vice-diretor, Sérgio, quem jogou gasolina sem precisar ser convidado. Eduardo, você está sendo bonzinho demais. Sérgio encostou na parede com o cafezinho na mão, sorrindo. Deveria ter apostado alguma coisa mais interessante. Não sei, uma semana sem ter que limpar banheiro. Gargalhada geral. Ruth estava de costas para eles, torcendo o pano na pia. Os dedos dela apertaram o tecido mais do que precisava. Ah, mas eu tenho dó. Eduardo abriu um sorriso largo. Olha, Ruth, te dou uma chance. Se quiser desistir agora, sem jogo, sem drama, eu até cancelo a advertência da semana passada. Fica entre a gente. Ela se virou. Olhou para ele por um segundo. Depois olhou para a sala inteira, que estava olhando para ela esperando a resposta. Cláudia estava sentada numa cadeira no canto com o olhar no chão, a mão fechada em volta do copo descartável. Não precisa cancelar nada, Ruth disse. Amanhã eu tô lá. Sérgio soltou um assobio baixo. Alguém fez aquele som de que as pessoas fazem quando acham que alguém vai se dar mal. Eduardo levantou da cadeira devagar. Foi chegando perto dela com passos lentos, teatrais, como quem tem todo o tempo do mundo. Sabe o que eu respeito em você, Ruth? Ele falou num tom que fingia ser admiração. A coragem. Ou é coragem ou é falta de noção. Ainda não decidi qual dos dois. Mais risadas. Dessa vez mais soltas, mais à vontade. Ruth não respondeu. Dobrou o pano. Colocou embaixo da pia. Ela foi saindo da sala quando Eduardo falou de novo, agora para o grupo, sem nem fingir que era uma conversa particular. Gente, alguém aqui já ensinou xadrez para iniciante? Ele abriu os braços. Pergunto por que amanhã eu posso precisar de paciência. Sabe como é? Tem que explicar como cada peça anda, o nome de cada uma. Rodrigo desviou o olhar para o celular. Ruth parou na porta. Ela respirou fundo, virou o corpo para a sala. Eu sei como cada peça anda. A voz saiu firme, mais firme do que ela planejava. E sei que o cavalo é a única peça que pula por cima das outras. Silêncio por uns 3 segundos. Alguém prendeu a respiração. Por um momento, o sorriso de Eduardo vacilou. Só um instante, rápido, quase imperceptível. Mas Ruth viu. Então, ele se recuperou. E quando se recuperou, foi pior. Olha isso! Ele bateu palma 2 vezes, devagar, com escárnio. Ela estudou! Gente, a Ruth estudou! Virou para o Sérgio. Sérgio, ela sabe que o cavalo pula. Tô com medo. Sérgio deu uma gargalhada. 2 professores riram junto. Esse tipo de riso que as pessoas dão quando já escolheram um lado, e o lado é o do mais forte. Ruth ficou parada na porta por um segundo, que pareceu muito mais longo do que era. Eduardo caminhou até ela. Parou a menos de 1 metro. Baixou a voz num tom que só ela conseguia ouvir de perto, mas alto o suficiente para quem estava perto pegar pedaços. Eu vou te dar um conselho de graça, ele disse. Amanhã, quando você sentar naquela cadeira na frente de todo mundo e não souber o que fazer, vai ser constrangedor, e eu não quero que você passe por isso. Então te peço, com toda a educação do mundo, desiste hoje, enquanto dá tempo. Ruth olhou para ele, direto nos olhos. Não disse nada. Eduardo deu um passo para trás, sorriu para a sala e abriu as mãos como quem diz, eu tentei. Tá bom? Problema dela. Ele virou as costas para ela. Nesse momento, Sérgio segurou o celular no ar e tirou uma foto. Ruth, parada na porta da sala dos professores, de avental, com o pano de chão ainda na mão, sozinha, enquanto todo mundo olhava ou ria ou fingia não ver. Ela saiu. O corredor estava vazio. Seus passos ecoavam no piso que ela mesma tinha encerado naquela manhã. Não tinha mais nada a dizer ali. Amanhã ela ia falar de outro jeito. Ruth
Chegou em casa às 6:30 da tarde. Mariana estava na cozinha com o caderno aberto na mesa, fazendo dever de matemática com o fone de ouvido no pescoço. Levantou os olhos quando a mãe entrou. Oi, mãe, tá tudo bem? Ruth colocou a bolsa na cadeira, tirou o casaco, foi direto para a pia lavar as mãos. Tá sim, ela disse, faz o dever. Mariana ficou olhando para ela por uns 2 segundos a mais do que o normal, mas não perguntou mais nada. Voltou para o caderno. Ruth aqueceu o jantar que tinha deixado na geladeira de manhã. Colocou 2 pratos na mesa. Elas comeram quase em silêncio, só com o barulho da colher no prato e algum som vindo da rua lá fora. Mãe, Mariana falou no meio do jantar. Você tá diferente hoje, mais quieta do que de costume. Ruth olhou para a filha. Aquela menina de 16 anos com o cabelo preso de qualquer jeito e os olhos que eram igualzinhos aos do Márcio. Observadora demais para a própria idade. Tive um dia longo, Ruth disse. Come. Depois que Mariana foi para o quarto, Ruth ficou sozinha na cozinha por um tempão. Lavou a louça devagar, sem pressa, com a cabeça longe. A foto que Sérgio tinha tirado ficou presa na cabeça dela. Ela parada na porta, de avental, enquanto todo mundo ria. Ficou pensando no que ia acontecer amanhã se ela simplesmente não fosse. Se chegasse cedo, pegasse a vassoura, fingisse que nada tinha sido combinado. Eduardo provavelmente deixaria passar, animado com a ideia de que ela tinha recuado com medo. E a vida seguiria igual ao que tinha sido nos últimos 2 anos. Ela secou as mãos no pano de prato. Foi até o quarto. Abriu o guarda-roupa. Ficou olhando para a pilha de cobertores no fundo da prateleira de baixo por um momento. Então se abaixou, afastou os cobertores com cuidado e puxou a caixa de papelão que estava lá atrás. A caixa estava fechada com durex amarelado de tanto tempo. Ela puxou a fita com cuidado. Abriu. Em cima de tudo, dobrado, estava um recorte de jornal. A foto dela aos 17 anos, de pé num palco pequeno, com o troféu nas mãos e o sorriso mais aberto que ela já tinha tido na vida. A legenda embaixo, Ruth Aparecida, do Colégio Estadual de Contagem, vence campeonato estadual sub-20 de xadrez. Embaixo do recorte, 3 troféus pequenos. Um certificado da Federação Mineira de Xadrez e uma foto impressa em papel comum, desbotada pelo tempo, de Ruth e o professor Antônio sentados na frente de um tabuleiro, os dois sorrindo para a câmera. Ruth ficou olhando para a foto por um longo tempo. Então foi para o quarto, pegou o celular e ficou com ele na mão sem desbloquear a tela. Fazia uns 8 anos que ela não falava com o professor Antônio. Tinham perdido o contato depois que ela mudou de bairro. Ela sabia que ele era no Facebook, porque uma vez tinha aparecido num comentário de uma foto de um ex-colega. Mas nunca tinha chegado a mandar mensagem. Ela abriu o aplicativo, procurou o nome dele, Antônio Neves. O perfil estava lá. Foto de um homem de cabelo completamente branco, óculos novos, sentado numa praça. Parecia mais velho, mas o sorriso era o mesmo. Ruth ficou com o dedo em cima da tela. Pensou em Eduardo na sala dos professores, no Sérgio rindo, no Rodrigo olhando para o celular para não precisar se posicionar. Pensou em Mariana na cozinha perguntando se estava tudo bem. Digitou. Professor Antônio, não sei se o senhor lembra de mim. Sou a Ruth, sua aluna lá de Contagem. Preciso muito falar com o senhor. É urgente. Ficou olhando para a mensagem por 3 segundos. Mandou. O coração dela acelerou de um jeito que ela não sentia há muito tempo. Não era medo. Era outra coisa. Algo mais antigo, mais fundo, que ela tinha guardado na mesma caixa que os troféus. O celular vibrou 40 segundos depois. Ruth, claro que lembro. Lembro de cada jogada sua. Me liga agora. Ruth ligou. O telefone mal tinha tocado uma vez quando ele atendeu. Ruth Aparecida. A voz do professor Antônio era mais rouca do que ela lembrava, mas o calor era o mesmo. Quanto tempo, minha menina? Ela não planejava chorar.
Mas a voz dele, aquele jeito de falar, minha menina, que ele usava com todos os alunos que ele acreditava de verdade, foi direto para um lugar que ela tinha fechado fazia muito tempo. Ela contou tudo. O Eduardo, a aposta, a humilhação, o jogo marcado para a manhã seguinte. Falou sem parar, em pé no quarto, com a caixa de troféus ainda aberta no chão. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por uns 3 segundos. Você ainda joga? Ele perguntou. Faz anos que não toco em um tabuleiro. Mas você não esquece, isso não se esquece. Outra pausa. Ruth, eu moro em Venda Nova agora. São 40 minutos de ônibus do centro. Se você conseguir chegar aqui hoje à noite, a gente treina. Professor, já são 8 da noite. E o jogo é amanhã de manhã. Ele disse simples. Então você vem ou não vem? Ruth olhou para a caixa no chão. Olhou para a foto deles dois no tabuleiro. Eu vou. Ele abriu a porta antes mesmo de ela bater. Estava com o tabuleiro já montado na mesa da sala, 2 cadeiras, posicionadas uma, de frente para outra, um copo de água de cada lado. Como se já soubesse que ia acabar assim. Tinha mais cabelos brancos, usava óculos mais grossos. Mas quando ele apontou para a cadeira e disse, senta, vamos ver o que ficou, Ruth tinha 17 anos de novo. Ela sentou, olhou para o tabuleiro, moveu o peão do centro. Antônio entrelaçou os dedos na frente do rosto, estudando a jogada. Então, um sorriso pequeno abriu no canto da boca dele. Tá lá, ele disse baixinho. Eu sabia que estava lá. Eles jogaram por quase 2 horas. Ela errou nas aberturas, ficou lenta nas trocas do meio-jogo, deixou passar 2 oportunidades de ataque que antigamente ela veria de longe, mas o raciocínio estava lá. A intuição estava lá, só precisava de um pouco de ar. No final da segunda partida, Antônio colocou o rei deitado, sinalizando que ela tinha ganhado, e bateu a mão na mesa com satisfação. Esse homem não sabe o que está vindo. Foi durante o intervalo, enquanto ela tomava água na cozinha, que Antônio trouxe o laptop para a mesa. Senta aqui um segundo, ele disse, abrindo o navegador. Você sabia que esse diretor joga em torneios? Ruth franziu a testa. Não. Eu fiquei curioso depois que você me ligou. Fui pesquisar. Antônio digitou o nome de Eduardo Moraes no site da Federação Mineira de Xadrez. O perfil apareceu. Ele joga nos torneios amadores do clube do bairro dele. Participa há 3 anos. Ruth se inclinou para ver a tela. Rating dele é 1180. Antônio apontou para o número. Sabe qual é o seu que ainda está ativo no sistema porque nunca foi cancelado? Ela olhou para ele. 1847. Antônio virou o laptop para ela ver melhor. Ruth, você ainda está registrada na federação. Seu histórico está tudo aqui. Campeonato estadual sub-20. Classificação nacional. Os 3 torneios regionais que você venceu. Ela ficou olhando para a tela por um longo tempo. Não era só raiva o que ela sentiu. Era algo mais pesado e mais limpo ao mesmo tempo. Como quando você procura uma coisa que jurou ter perdido e acha ela exatamente onde deixou. Ele nunca jogou contra ninguém assim. Antônio fechou o laptop. Nunca na vida. A gente precisa que isso aconteça em público, Antônio falou voltando para a sala. Não só você 2 numa salinha fechada. Você precisa de testemunhas. Ele marcou na sala de reuniões. Ruth disse. Vai ter gente, mas não muita. Precisa ser mais. Antônio bateu o dedo na mesa. Tem como mudar o local? Ruth pensou. Ficou quieta por um momento. Então lembrou de Cláudia. Aquela funcionária que ficava desviando o olhar, que apertava o copo nas mãos, que nunca ria de verdade quando os outros riam. Ruth tinha visto aquilo várias vezes. Cláudia não era aliada de Eduardo. Ela só tinha medo dele, que era diferente. Tem uma pessoa, Ruth disse. Não sei se ela topa. Uma pessoa certa vale mais do que 10 erradas. Antônio respondeu. Fala com ela. Ruth pegou o celular. Abriu o WhatsApp. Procurou o número de Cláudia, que tinham trocado uma vez por causa de um recado de trabalho. Digitou. Cláudia, preciso te pedir um favor. Sei que é estranho.
mas é importante. A resposta veio em menos de 1 minuto. Eu estava esperando você falar alguma coisa. Pode mandar. Ruth chegou em casa quase meia-noite. Mariana tinha dormido. A casa estava quieta. Ela colocou a bolsa, foi até o quarto e estava quase apagando a luz quando o celular vibrou. Era uma mensagem de um número que ela não tinha salvo. Sei que você está treinando. Mudei o jogo para amanhã às 8 da manhã antes do intervalo. Se não aparecer, assumo que desistiu. Eduardo. Ruth ficou olhando para a mensagem. 8 da manhã. Ela tinha combinado de chegar às 8h30 com Antônio. Cláudia tinha passado a tarde reorganizando tudo para acontecer no salão multiuso, que comportava mais gente, e avisado os professores que chegavam cedo. Tudo planejado para 8h30. Ela ligou para Antônio. Ele atendeu no segundo toque. Ele mudou o horário, ela disse. 8 da manhã. Silêncio do outro lado. Professor? Tô pensando, ele disse. Mais alguns segundos. Cláudia consegue avisar todo mundo até lá? Não sei. É tarde já. Liga para ela agora. Eu saio daqui às 6 da manhã e chego lá antes das 8. Pausa. Ruth, ele mudou o horário porque tá com medo. Percebeu que você não recuou e tentou te pegar desprevenida. Ela respirou fundo. Eu sei. E então não muda nada. A voz dele era tranquila, firme, igual a todas as vezes que ela tinha entrado nervosa num torneio e ele tinha falado a mesma coisa antes de ela sentar na cadeira. Você já sabe jogar, só senta e joga. Ruth desligou. Ficou no escuro por 1 segundo, então abriu o contato de Cláudia e digitou. Mudou para 8 da manhã, você consegue? 3 minutos de silêncio. Depois, consigo. Já tô mandando mensagem para todo mundo. Ruth colocou o celular na mesinha, deitou, fechou os olhos. Amanhã era o dia. Ruth acordou às 5h40 da manhã sem precisar do alarme. Ficou deitada por uns 2 minutos olhando para o teto, com aquela sensação estranha de quem dormiu pouco, mas dormiu fundo. O tipo de sono que vem quando a decisão já foi tomada e não tem mais nada para ficar ruminando. Levantou. Foi para o banheiro. Se olhou no espelho por 1 segundo mais longo do que o normal. Não disse nada para si mesma, não precisava. Foi tomar banho, colocou o uniforme de sempre e foi fazer café. Mariana apareceu na cozinha às 6h15, ainda com o cabelo bagunçado do sono. Mãe, você tá indo cedo hoje. Tenho uma coisa importante de manhã. Ruth colocou o pão na torradeira. Senta, vou fazer seu café. Mariana sentou. Ficou observando a mãe se movimentar pela cozinha com aquela calma diferente, mais centrada do que o habitual. É sobre aquele diretor? Mariana perguntou. Ruth parou por meio segundo. Então continuou tirando o pão da torradeira. De onde você sabe disso? Mãe, a escola inteira está sabendo. Minha amiga Júlia tem uma irmã que estuda lá. Mariana apoiou o queixo na mão. É verdade que você vai jogar xadrez contra ele? Ruth colocou o prato na frente da filha. Sentou do outro lado da mesa. É verdade. Mariana ficou olhando para ela. Aqueles olhos do Márcio, observadores, sérios demais para uma menina de 16 anos. Você sabe jogar xadrez? Ruth tomou um gole de café. Já soube, ela disse. Vamos ver se ainda sei. Ela chegou na escola às 7h20. O portão estava aberto, o corredor principal vazio. Só Jenny varrendo o pátio lá atrás, que levantou a cabeça quando viu Ruth entrar. Ruth foi direto para o salão multiuso. Cláudia já estava lá. Tinha chegado mais cedo ainda, e o que ela tinha feito naquelas poucas horas era mais do que Ruth esperava. As cadeiras do salão estavam reorganizadas em meia-lua ao redor de uma mesa central. O tabuleiro da sala de reuniões estava em cima da mesa, bem no meio, 2 copos d'água de cada lado. Consegui falar com 8 professores ontem à noite. Cláudia falou em voz baixa, acelerada. E mandei mensagem no grupo dos funcionários dizendo que ia ter uma coisa importante no salão às 8. Não falei o quê. Ruth olhou para o salão.
A luz da manhã entrava pelas janelas grandes e batia direto na mesa central. Cláudia! Ruth colocou a mão no ombro dela. Obrigada. Cláudia assentiu. Tinha um brilho nos olhos que misturava nervoso com alívio, o tipo que aparece quando uma pessoa finalmente faz alguma coisa que deveria ter feito antes. Tem uma coisa, Cláudia disse. O Sérgio mandou mensagem no grupo agora, pouco perguntando o que era esse aviso do salão. Eu ignorei. Mas se ele falar pro Eduardo antes, deixa falar, Ruth disse. Quanto mais gente vier, melhor. O professor Antônio chegou às 7h50 de ônibus, com uma pasta de papelão debaixo do braço e o mesmo tabuleiro de madeira velho que ele tinha em casa. Ruth o encontrou na entrada e os dois ficaram em pé no corredor por um momento. Como você tá? Ele perguntou. Pronta, ela disse. Ele assentiu uma vez, satisfeito. Entraram juntos no salão. Antônio colocou a pasta em cima da mesa ao lado do tabuleiro. Dentro tinha uma cópia impressa do registro de Ruth na Federação Mineira de Xadrez, com o histórico completo, o rating e os títulos. Tinha também uma foto escaneada da premiação estadual, tirada do acervo online do jornal de contagem. Se ele tentar dizer que é mentira, tá tudo documentado, Antônio disse. Cláudia olhou para os papéis. Depois olhou para Ruth. Eu nem sabia, Cláudia disse baixinho. Todos esses anos aqui e eu não sabia nada disso. Ninguém sabia, Ruth disse. Era para ser assim. Às 7h58, o salão tinha quase 20 pessoas. Professores, funcionários do administrativo, a Gene que tinha largado a vassoura e entrado sem ser convidada. Todos em pé perto das paredes ou sentados nas cadeiras em meia-lua, conversando baixinho, sem entender exatamente o que ia acontecer, mas sentindo que era algo que valeria a pena ver. Eduardo entrou às 8 em ponto. Ele veio com Sérgio do lado e 2 professores atrás, os mesmos que sempre apareciam com ele quando queria plateia. Entrou falando, já no modo de quem está no controle da situação. Mas parou quando viu o salão. Viu a mesa no centro, o tabuleiro, as cadeiras em meia-lua, as 20 pessoas. E Ruth, de pé ao lado da mesa com as mãos unidas na frente do corpo, esperando. Viu o professor Antônio sentado numa cadeira lateral, com a pasta no colo. Por um segundo, a confiança no rosto de Eduardo vacilou. Só um segundo. Depois, ele abriu um sorriso que tinha mais esforço do que estava mostrando. Bem, ele disse olhando em volta. Parece que virou evento. Ruth puxou a cadeira dela. Sentou. Pode sentar, Eduardo, ela disse. Pode começar. Eduardo puxou a cadeira do outro lado da mesa com uma mão só, de leve, como quem não precisa fazer esforço para nada. Sentou com aquela postura larga, cotovelos abertos, o tipo de postura que ocupa mais espaço do que precisa. Olhou para o tabuleiro. Olhou para Ruth. Tá bem organizado aqui, ele disse olhando em volta para o salão cheio. Quem mandou avisar todo mundo? Ninguém respondeu. Ele deixou o silêncio passar como se não ligasse. Pegou uma peça branca do tabuleiro, o rei, e ficou girando entre os dedos. Bom, já que tem público, ele colocou o rei de volta com uma leve batida. Vamos fazer bonito. Sérgio estava encostado na parede com os braços cruzados, sorrindo. Os 2 professores que vieram com Eduardo ficaram perto da porta. O resto da plateia estava quieto, sentado, esperando. Eduardo fez a primeira jogada com uma confiança que não precisava ser demonstrada, mas ele demonstrou do mesmo jeito. Peão do rei 2 casas para frente, jogada de abertura clássica, e ele ainda olhou para a plateia depois de fazer como se tivesse acabado de resolver uma equação difícil. Abertura clássica, ele anunciou, se virando levemente para o Sérgio. Simples, mas eficiente. Vou com calma para não assustar. Risada do Sérgio. Um professor do fundo sorriu sem graça. Ruth olhou para o tabuleiro. Fez a resposta dela em menos de 10 segundos. Peão do centro. Posição simples, sem revelar nada.
Eduardo estudou a jogada por uns 15 segundos com uma expressão de quem está avaliando algo que não merece muito esforço. Fez o segundo movimento. Cavalo para F3, desenvolvimento textbook. Sabe o que separa um jogador de verdade de um iniciante? Ele falou sem olhar para ela, como se estivesse pensando em voz alta. O iniciante reage, o jogador de verdade controla. Alguém na plateia concordou com a cabeça, ainda do lado dele. Ruth respondeu. Bispo saindo, diagonal aberta. Rápido, sem hesitar. Eduardo piscou uma vez. Estudou o tabuleiro um segundo a mais que o anterior. Fez o próximo movimento. Falou mais alguma coisa sobre estratégia, sobre paciência, sobre como o xadrez era um jogo de inteligência e não de sorte. A plateia ouvia. Alguns com o celular filmando discretamente. Ruth não falou nada. Jogou. E foi assim por 4, 5 movimentos. Eduardo falando, Ruth jogando. O sorriso dele foi ficando um pouco mais forçado a cada rodada, mas ele ainda segurava bem. Ainda tinha a plateia. Então ele fez uma troca de peças no centro do tabuleiro que achou que era vantajosa. E Ruth respondeu com uma jogada que não estava no repertório dele. Eduardo parou. Olhou para o tabuleiro com uma atenção que não tinha tido antes. A posição não estava do jeito que ele esperava. Sua rainha estava exposta de um ângulo que ele não tinha antecipado. O bispo dela controlava uma diagonal inteira que ele tinha ignorado nas últimas jogadas. O silêncio na sala mudou de qualidade. Foi o professor Antônio quem se levantou primeiro. Não disse nada ainda, só abriu a pasta de papelão devagar e colocou os documentos em cima da mesa lateral, bem à vista de quem estava perto. Eduardo viu. Olhou para o homem velho que estava sentado ali desde o começo sem ser apresentado. Quem é você? Eduardo perguntou. Antônio Neves. Ele respondeu simples. Fui treinador de xadrez por 32 anos. Treinei a Ruth quando ela tinha 17. Um murmúrio baixo correu pela sala. Eduardo revirou os olhos. Trouxe a torcida então. Trouxe a documentação. Antônio pegou a primeira folha e colocou no canto da mesa do jogo, virada para a plateia. Esse aqui é o registro oficial dela na Federação Mineira de Xadrez. Rating 1847, ainda ativo. Alguém na plateia se levantou para ver melhor. Depois outro. Cláudia pegou uma das folhas e começou a passar para as pessoas ao redor. Isso não prova nada, Eduardo disse, mas a voz tinha perdido um grau da leveza anterior. Qualquer um pode ter um cadastro. Pode, Antônio concordou. Mas nem qualquer um tem 3 títulos regionais e uma classificação nacional sub-20. Ele colocou a segunda folha. A foto escaneada do jornal de contagem. Ruth, aos 17 anos, no palco, com o troféu. Esse é o jornal de contagem de novembro de 2001. Dá para verificar no acervo digital deles. Silêncio. Não o silêncio de antes, que era de quem está esperando o entretenimento. Era o silêncio de quem acabou de entender que a história era diferente do que pensava. Eduardo olhou para a foto, olhou para Ruth, olhou para a foto de novo. Isso foi há 20 anos, ele disse. A voz estava controlada, mas os dedos dele no tabuleiro não estavam. Não significa nada hoje. Ruth olhou para ele pela primeira vez, desde que o jogo tinha começado. Com calma. Com uma calma que era o oposto do nervoso. O tipo de calma que só aparece em quem não tem mais nada a provar para si mesmo. Então termina o jogo, ela disse. E fez a jogada que encurralava o rei dele em 3 movimentos. Eduardo ficou olhando para o tabuleiro. A plateia ficou olhando para Eduardo. O primeiro a se mover foi o professor Rodrigo. Ele estava sentado na segunda fileira desde o começo, quieto, com o celular no bolso. Agora se levantou, foi até a mesa lateral e pegou uma das folhas que Antônio tinha colocado. Leu. Leu de novo. Passou para a professora do lado dele sem dizer nada. Ela leu também. Cobriu a boca com a mão. Cláudia estava de pé perto da janela com o celular na mão. Tinha aberto o site do jornal de contagem e encontrado o acervo.
A foto estava lá, igual à impressa com data e tudo. Ela virou o celular para Jenny do lado. Jenny olhou, fechou os olhos por um segundo como quem está processando. Gente, Jenny falou em voz baixa, mas no silêncio do salão todo mundo ouviu. Ela é campeã estadual. O murmúrio que veio depois não foi barulhento. Foi aquele tipo de som coletivo que sai quando um grupo inteiro muda de ideia ao mesmo tempo. Cadeiras arrastando levemente, pessoas se inclinando para falar com quem estava do lado, celulares sendo levantados. Sérgio se descola da parede. O sorriso tinha sumido. Ele olhou para o Eduardo com uma expressão que perguntava o que fazer, mas Eduardo não estava olhando para ele. Eduardo estava olhando para o tabuleiro. A posição era ruim. Não era só ruim, era sem saída. Ele podia ver isso agora com uma clareza que doía. A rainha dele estava presa. O bispo dela cortava o caminho de fuga do rei. Ele tinha 2 movimentos, talvez 3, antes do fim. Isso foi armado. Ele disse de repente mais alto do que pretendia. Ela sabia do jogo antes. Treinou especificamente para isso. Isso não foi uma disputa justa. Rodrigo virou para ele com uma expressão que Ruth nunca tinha visto no rosto quieto daquele professor. Eduardo, você fez o desafio. A voz de Rodrigo era firme, sem agressividade. Pior do que agressividade, era decepção. Na frente de todo mundo, ninguém pediu. Uma professora mais nova, que Ruth mal conhecia, falou do fundo. E ela aceitou na hora. Todo mundo viu. Outro professor. Tem vídeo. O Sérgio mesmo filmou ontem na sala dos professores. Sérgio endureceu. Os 2 professores que tinham entrado com Eduardo trocaram um olhar. Um deles deu um passo discreto para trás, se afastando do grupo deles 2. O gesto pequeno, quase imperceptível, que significa: eu não faço parte disso. Eduardo se levantou da cadeira. Essa reunião acabou. Ele disse, tentando recuperar o tom de autoridade. Todo mundo volta para o trabalho. Ninguém se mexeu. Senta, Eduardo. A voz de Ruth era baixa. Não era uma ordem, não era um pedido. Era só uma constatação de que o jogo não tinha terminado ainda. Ele olhou para ela. Tinha raiva nos olhos, mas embaixo da raiva tinha outra coisa. Algo que ele não estava acostumado a sentir naquela escola, naquele cargo, naquela vida que construiu em cima de nunca ser contrariado. Medo. Não tenho mais nada a provar aqui, ele disse. Não, Ruth concordou. Eu sei disso, mas o jogo não acabou e você fez uma promessa na frente dessas pessoas todas. Cláudia levantou o celular. Na tela, o vídeo que Sérgio tinha tirado no dia anterior, o próprio Sérgio, sem perceber a ironia, Eduardo apontando o dedo e dizendo com todas as letras: se a senhora me ganhar no xadrez, eu me demito. Juro por essa diretoria. O áudio saiu pelo salão inteiro. Silêncio absoluto depois. Eduardo olhou para o celular de Cláudia. Olhou para Sérgio, que agora estava olhando para o chão. Olhou para os professores, para os funcionários, para Jenny, que estava com os braços cruzados e a expressão de quem esperou por esse dia há mais tempo do que todos os outros. Isso foi uma brincadeira, ele disse. A voz estava saindo diferente agora, mais aguda, menos controlada. Ninguém leva isso a sério. Foi um momento de... Eduardo. O professor Antônio falou pela 2ª vez desde que tinha chegado, devagar, sem levantar da cadeira. O jogo está na 4ª jogada antes do cheque-mate. Você quer continuar ou quer conceder? Eduardo ficou parado. Olhou para o tabuleiro uma última vez. Estudou a posição como se ainda fosse encontrar alguma saída que não existia. O bispo dela na diagonal, o cavalo dele fora do jogo, o rei encurralado no canto. Não tinha saída. Ele pegou o rei com 2 dedos, deitou a peça no tabuleiro. O som pequeno, seco, de plástico batendo em plástico, ecoou no salão como se fosse muito mais alto do que era. Ninguém falou nada por uns 4 segundos. Depois, Rodrigo bateu palma uma vez. Só uma. E isso foi suficiente para quebrar o silêncio. Mais palmas vieram.
Não era uma ovação, não era comemoração barulhenta. Era o tipo de aplauso de quem está aliviado, de quem viu uma coisa que precisava ser vista. Eduardo saiu da cadeira sem olhar para ninguém. Foi em direção à porta com o Sérgio atrás, que agora parecia menor do que quando entrou. Na porta parou. Não se virou. Não foi nada pessoal, ele disse. Ruth olhou para a nuca dele. Foi para mim. Ela respondeu. Ele saiu. 3 dias depois, a carta de demissão de Eduardo Moraes foi protocolada no RH do colégio. A Secretaria de Educação abriu uma sindicância baseada em relatos de funcionários, vários deles entregues nos dias seguintes ao jogo, assinados com nome e tudo. Sérgio pediu transferência antes que pedissem por ele. Ruth ficou sabendo de tudo isso depois. Naquele momento, quando a porta do salão se fechou, ela só ficou sentada na cadeira por um instante. Olhou para o tabuleiro com as peças ainda no lugar do xeque-mate. Respirou fundo. Levantou. O salão foi esvaziando devagar. As pessoas saíam em grupos pequenos, conversando baixinho, com aquele jeito de quem precisa processar o que viu antes de conseguir falar sobre isso direito. Rodrigo passou perto de Ruth, antes de sair, parou, abriu a boca, fechou, e então disse só, desculpa por ter ficado quieto por tanto tempo. Ela assentiu. Não disse que estava tudo bem, porque não estava, mas assentiu. Cláudia foi a última a sair, depois de ajudar a reorganizar as cadeiras. Parou na porta, olhou para Ruth com aquele brilho ainda nos olhos. Você vai ficar aqui? Cláudia perguntou. Mais 1 minuto, Ruth disse. Cláudia saiu. A porta fechou com um som suave. O salão ficou vazio. Só Ruth e o professor Antônio, que estava guardando os papéis na pasta sem pressa, como quem não quer interromper nada. Ruth olhou para o tabuleiro uma última vez. O rei de Eduardo ainda estava deitado do mesmo jeito. Ela pegou a peça, a colocou de pé, arrumou as outras ao redor. Deixou o tabuleiro organizado, como tinha encontrado. Vamos? Antônio perguntou, a pasta debaixo do braço. Ela pegou a bolsa. Foram saindo juntos pelo corredor. No pátio, o sol da manhã estava forte. Antônio esperou o ônibus na calçada com ela por alguns minutos, sem precisar falar muito. Quando o ônibus dele chegou, ele subiu, se virou na escada e disse: Você sempre soube jogar, Ruth. Só precisava lembrar. A porta fechou. O ônibus foi embora. Ela ficou na calçada por um momento. O vento bateu de leve no avental dela. Então ela entrou de volta na escola, pegou o rodo e foi trabalhar. 3 semanas depois, a sala da diretoria tinha um rosto novo. Eduardo Moraes saiu carregando uma caixa de papelão numa segunda-feira de manhã, com a gravata torta e o estacionamento vazio, porque era cedo. Ninguém foi se despedir. A placa com o nome dele na porta da diretoria foi retirada nessa mesma tarde. Ruth soube disso por Jenny, que soube por Patrícia do RH, que não conseguiu esconder o alívio na voz quando contou. Numa terça-feira do mês seguinte, Ruth estava no intervalo tomando café na sala dos funcionários quando recebeu uma ligação de um número de BH que ela não tinha salvo. Era uma mulher da Federação Mineira de Xadrez. Senhora Ruth Aparecida! É ela! A senhora ainda está ativa no nosso cadastro. Nós estamos montando um projeto de xadrez para escolas públicas da região metropolitana e seu nome foi indicado por um ex-professor como possível coordenadora de turmas iniciantes. A mulher fez uma pausa. Seria uma posição remunerada, com carga horária flexível. A senhora teria interesse em conversar sobre isso? Ruth ficou quieta por uns 3 segundos. Olhou pela janela da sala dos funcionários para o pátio da escola. Viu a luz do sol no piso que ela tinha acabado de limpar. Tenho interesse, ela disse. Desligou. Ficou olhando para o celular na mão. Respirou fundo pelo nariz. Mandou mensagem para o professor Antônio. Me ligaram da federação. A resposta veio em menos de 1 minuto. Só um emoji.
O sorriso com os olhinhos fechados de felicidade, do jeito que pessoa de 70 anos manda mensagem quando não sabe os outros emojis, mas esse resolve. Ruth guardou o celular no bolso e voltou para o trabalho com um passo diferente. Não mais rápido, não mais devagar. Diferente. Foi numa sexta-feira de tarde que ela viu o menino. Estava saindo do colégio quando passou por uma pracinha pequena na rua de trás. Tinha um banco de cimento embaixo de uma árvore. E num canto do banco tinha um menino de uns 12 anos, de mochila no chão, com um tabuleiro de xadrez de papelão desmontado no colo. Ele estava olhando para as peças com uma expressão de quem quer muito aprender alguma coisa, mas não tem ninguém para ensinar. Ruth parou na calçada. Ficou olhando por um segundo. Então foi até o banco. Sentou do lado dele. "Você sabe jogar?" ela perguntou. O menino balançou a cabeça. "Tô tentando aprender sozinho, mas o cavalo eu não entendi ainda." Ruth pegou o cavalo de plástico da mão dele. Colocou no tabuleiro. "O cavalo é a única peça que pula por cima das outras," ela disse. "Anda em L, deixa eu te mostrar." O menino inclinou o corpo para perto, curioso, e Ruth ensinou, com a mesma paciência que o professor Antônio tinha usado com ela décadas atrás, numa sala que cheirava a cera de piso e café passado, quando o mundo ainda parecia enorme e cheio de possibilidades. E que, ela estava percebendo agora, ainda era. Essa história me ficou na cabeça de um jeito que não consigo explicar direito. Eu vi uma mulher que guardou tudo que era dentro de uma caixa de papelão no fundo do guarda-roupa. Porque a vida pediu isso, porque não tinha outra opção. E eu percebi que a parte mais pesada da história não é a humilhação, não é o Eduardo, não é nenhuma das coisas que ele fez. A parte mais pesada é o silêncio de anos que ela carregou sozinha. Isso me arrepia. Porque a gente conhece alguém assim, às vezes a gente é essa pessoa. E o que a Ruth me ensinou é que o que você viveu não some, não apodrece, não desaparece. Ele espera, e na hora certa, ele volta, não para te salvar de algo, mas para te lembrar de quem você sempre foi. Se essa história te tocou de algum jeito, se você sentiu aquela coisa no peito em algum momento, deixa o seu like agora. É a forma mais simples de me dizer que valeu a pena. E para mim, significa muito mais do que parece. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo isso. Sério, eu leio todos os comentários e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero muito saber de onde vem cada pessoa que assiste esse canal. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. Esse canal está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda, de verdade. Não vá embora ainda. Eu deixei 2 histórias na tela para você escolher e assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.